Moradores do Ipiranga e do Tanquinho reclamam da falta de fiscalização em áreas particulares. O mato alto e a sujeira causam muitos transtornos. Os moradores deste prédio, que fica na rua Rio Grande do Norte, no bairro Ipiranga, estão no meio de um problema sério. De um lado, o terreno cercado não impede o crescimento do mato. Do outro, além do mato alto, é possível encontrar de tudo. É difícil viver aqui, porque o pessoal para aqui, joga entulho, vem mendigo aqui queimar fio. Os moradores afirmam que a situação já foi repassada à Coordenadoria de Limpeza Urbana, mas até agora nada foi feito. A situação já começa a gerar insegurança para os vizinhos. Pode ser até caso de assalto aqui, né? O pessoal se esconder aqui e assaltar a gente a hora que a gente estiver saindo ou chegando em casa. Aí fica complicado pra gente. Transtorno que se repete na rua Américo Reis, no Parque Industrial Tanquinho. Há muito tempo este terreno de esquina acumula lixo doméstico, plástico, material de construção civil e restos de poda, que já bloquearam as bocas de lobo. Por falar nelas, um parlamentar já protocolou até um requerimento pedindo a limpeza da tubulação, o que não foi feito até hoje. Nós já encontramos diversos bichos, né? Insetos como escorpião, rato, até sapo aparece lá na nossa casa. Sem contar com o esgoto fica parado aqui na frente da sua casa. Sem contar com o esgoto que fica parado, né? Água parada, o que acontece? Dengue, né? Eu já tive dengue 2 vezes, já tive zika vírus, tudo por conta desse terreno abandonado. Só que o terreno não é o único problema de Liliane agora. Recentemente ela recebeu essa notificação por ter deixado essa pequena quantidade de pedra na calçada. Mas o que deixa a moradora ainda mais indignada é que a calçada dela foi bloqueada há mais de 5 anos por essa grande quantidade de mato e sujeira e até agora a prefeitura não fez nada. Parece até piada, né? Como assim eu vou ser multada em R$ 1.250 por causa de um montinho de pedra, né, que está obstruindo a passagem? Que passagem? Não tem passagem, não tem para onde ir. E do lado da minha casa é esse lixo aí, essa coisa ridícula. Então é ridículo isso, né? Vai ver que é uma pegadinha. Estou esperando chegar uma cartinha para mim de desculpa como uma pegadinha, porque isso é um absurdo. Liliane não deve ser multada porque as pedras já foram retiradas. O diretor da Fiscalização Geral diz que a notificação foi enviada depois que o órgão recebeu uma denúncia de excesso de material de construção na calçada. Diz ainda que o setor tem conhecimento da falta de limpeza na área. O terreno ao lado, que tem mato, ele foi autuado pela fiscalização. Cabe à fiscalização fazer a autuação nesses casos aí. A limpeza é de competência do proprietário do imóvel. A notícia ruim é que pelo andar da carruagem, os terrenos não serão limpos pelos proprietários e nem pela Coordenadoria de Limpeza Urbana, que tem uma grande fila de espera para a execução do serviço. Nesse ano que passou foi difícil. A prefeitura não tinha estrutura para atender a demanda de terrenos sujos. E nós tivemos um problema com a Coordenadoria de Limpeza Urbana, que algumas firmas que prestavam serviço para a prefeitura foram impedidas pelo Tribunal de Contas. Não tem jeito de ficar assim, né? Os meus impostos estão em dia, né? E a prefeitura anda em dia comigo? De jeito nenhum. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís. Pois é, Pucci, a gente precisa lembrar que o ano de 2017 ainda não acabou, então o órgão responsável do município precisa trabalhar e ir atrás de quem está sujando, quem não está dando a manutenção nesses terrenos. E eu vou conversar agora com o Rodrigo Sanches, que é sociólogo e cientista político. Esse abandono nos terrenos públicos e particulares, o que representa aqui em Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é um grande problema, né? A gente percebe que os terrenos que são particulares, a responsabilidade da limpeza cabe aos proprietários, né? Então eles também não estão contribuindo com essa obrigação e, por outro lado, também os órgãos que são responsáveis pela fiscalização também não estão conseguindo acompanhar se os proprietários estão cumprindo ou não com a sua obrigação. Além do mais, os terrenos que são públicos, as praças, os passeios públicos, os canteiros centrais, né? Estão também com uma série de problemas. Então não basta somente fiscalizar as propriedades particulares, também tem que cumprir com as suas obrigações nas áreas públicas. A gente vê que a prefeitura não cumpre a tarefa de casa, mas cobra da população. O que isso significa? A cobrança ela vai ter que fazer, porém acontece muitas vezes que cobranças assim um pouco descabidas, né? Um pouco exageradas em relação a algumas coisas. Nós temos graves problemas que não são enfrentados, às vezes pequenos problemas que poderiam ser resolvidos de outra maneira não são, né?
E na reportagem a gente acompanhou que a moradora foi notificada por uma pequena quantidade de pedras que tinha na calçada. Mas o terreno ao lado da casa dela segue abandonado. Por que a prefeitura é tão incoerente nesse tipo de ação? É uma incoerência realmente, né? No caso da reportagem que foi passada para vocês, fica claramente que a preocupação maior foi com um pequeno montante ali de pedras e não com a gravidade do terreno, porque o problema do terreno ali ele pode causar muito mais dano, né? A questão de saúde, a questão de proliferação de animais peçonhentos, então tem muito mais risco para a saúde do terreno do que aquele caso das pedras ali, né? Poderia ter tido um pouco mais de coerência nessa autuação, né? E a atual gestão da cidade diz que não tem condição de realizar a limpeza de todas essas áreas, porque pegou a cidade em péssimas condições financeiras. Dá para aceitar essa justificativa? Essa é a justificativa geral, né? Em todos os lugares sempre há uma administração atual, sempre há uma culpa em relação à administração anterior. A gente sabe que realmente teve problema, ninguém nega isso, mas que a questão de, a partir da realidade tomada da nova gestão, ela tem que entender quais são as prioridades maiores e se reorganizar para que isso seja feito de maneira mais competente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pussi, para falar que o concerto Natal Luz, no último final de semana, lotou o Teatro Pedro II e até emocionou todo o público. Pussi. Já, Thaís?